Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 31 de julho. Que o Senhor derrame da sua graça, da sua bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus, estenda sobre as nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 7. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Prepara o nosso coração, Senhor, como uma boa terra, para que ali a tua semente seja lançada e possa produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos então continuar a leitura da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje, então, primeiro versículo do capítulo 7, onde na epígrafe desse texto ele diz a analogia do casamento. Porque Paulo agora, amados, ele quer mostrar para nós que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Claro, aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependem dos seus pecados, convertem os seus caminhos, esses não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque andam agora também na palavra do Senhor. Então nós vamos ver nesse capítulo 7 e também início do capítulo 8 algumas verdades. Claro que hoje nós vamos ver somente os 6, 7 primeiros versículos, mas ele vai falar nesse capítulo e o começo do capítulo 8, como eu disse anteriormente, sobre 4 pontos interessantes. Primeiro, que a lei não pode mais condenar o cristão. E é isso que nós vamos ver hoje. Esse é o tema de hoje. Ele vai usar essa analogia do casamento. Depois nós vamos ver amanhã que ela serve para convencer os incrédulos e também aqueles cristãos o que é pecado. Ela aponta para aquilo que é pecado. O terceiro ponto que Paulo vai falar também aqui, isso nós vamos ver no sábado, que a lei ela não pode libertar o cristão do pecado. O que liberta é a graça de Deus. É morrer com Cristo, é entregar a sua vida para Jesus Cristo. E o quarto e último ponto, que isso nós vamos ver no domingo, já vai ser o início do capítulo 8 de Romanos, ele vai então falar que somente aqueles que andam no Espírito, que têm o Espírito Santo e que andam no Espírito e não na carne, podem cumprir a lei. E isso então, o cristão ele tem essa capacidade de cumprir a palavra de Deus, porque ele nasceu de novo, ele é regenerado, o Espírito de Deus habita dentro dele, ele agora tem um coração novo, ele é um novo homem, uma nova criatura agora, em nome de Jesus. Amém? Então esse capítulo 7, início do capítulo 8, ele vai nos ensinar algumas verdades extraordinárias da palavra de Deus e que Paulo tem esse conhecimento e essa revelação profunda, em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 então diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então ele está dizendo isso, que a lei tem domínio sobre alguém durante toda a sua vida. Então ele fala de um princípio que ele é verdadeiro para toda lei, para qualquer lei, seja ela a lei dos homens, como também lei de Deus. Amém? Ela é verdadeira. Que mesmo aquele homem, aquele criminoso, por exemplo, que ele transgrida a lei, se ele morrer, ele não está mais sujeito ao castigo da lei, obviamente. Amém? Ele está morto para a lei não pode mais alcançá-lo, ele morreu. E ele vai falar dessa verdade, mostrando exatamente isso, que nós morremos com Cristo e agora a lei não tem mais poder sobre as nossas vidas. E o versículo de número 2 e 3 nós vamos ler agora e vamos dar depois a explicação. Ora, a mulher casada, veja, é uma analogia que ele vai fazer, ele vai dar um exemplo agora. Ele não pretende tratar desse assunto de divórcio ou de casamento aqui, mas ele quer usar como uma figura, uma analogia, um exemplo para que fique claro esse poder da lei sobre o homem enquanto ele vive. E então ele diz, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive.
Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então fica bem simples de entender o que ela está explicando aqui, o que Paulo está explicando aqui, que depois da morte do marido, a lei que governava as ações, as atitudes daquela mulher casada não tem mais autoridade sobre ela. Porque agora ela já não tem mais marido, então aquela lei que servia para ela enquanto casada não serve mais, porque ela não tem mais marido. E ele diz no versículo de número 3, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Não é assim? Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, ou seja, se ela casar de novo, porque o marido já morreu. Como eu falei antes, aqui ele não pretende tratar desse assunto. Amém? É só uma analogia. Esse assunto ele trata de maneira mais profunda em outras passagens da palavra de Deus. Amém? Ou a palavra de Deus trata desse assunto em outras passagens. Amém? Aqui não é esse o intuito desta analogia de Paulo. Versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então agora ele começa a trazer esta analogia que ele usou a respeito da mulher casada, começa a trazer para nós a respeito da nossa vida com Cristo. E diz, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então Deus, ele faz Jesus pecador, e aquele pecador, nós que cremos em Jesus, quando então entregamos a nossa vida, nos arrependemos, declaramos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador e andamos na sua palavra, isso é converter o caminho é andar na palavra de Deus. Nós morremos também para a condenação e para o castigo da lei. É isso que Paulo está explicando aqui. E ele usa algumas palavras aqui, alguns termos aqui que é importante nós verificarmos. Por exemplo, ele diz por meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, Jesus nos substituiu. Ele sofre o castigo exigido pela lei no nosso lugar, ele é o nosso substituto. Outro termo que ele fala nesse mesmo versículo é para pertencerdes a outro. E isso é exatamente o exemplo que ele deu da viúva. Como uma analogia, agora aquela viúva está livre da lei. Agora nós também estamos livres da condenação da lei, porque Jesus já cumpriu aquilo que a lei determina, a condenação, o castigo no nosso lugar. Amém? Outra palavra importante aqui nesse texto, que é bom nós ressaltarmos, é fruto. Frutifiquemos para Deus. Só então nós podemos frutificar de fato para Deus. O que é frutificar para Deus? É nós, a partir desse momento, termos, por seguirmos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus. Quero frisar isso, amados, o cristão verdadeiro é aquele que vive e pratica a palavra de Deus. Amém? Aquele que de fato vive no seu coração, nas suas atitudes, nas suas palavras, a palavra de Deus. Amém? Que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Esse então vai dar fruto para Deus por meio de novas atitudes, de novas ações, diferentes daquelas que ele tinha anteriormente. Amém? Versículo de número 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para morte. Ele está falando aqui, claro, do tempo que nós não tínhamos Cristo, que nós éramos o velho homem, ainda não regenerado, sem o Espírito Santo habitando em nós, que não fomos ainda vivificados pelo Espírito. Então, amados, naquele tempo que nós não tínhamos Cristo, não tínhamos o Espírito Santo, não havíamos nascido de novo, amém? Nós só podíamos atuar numa esfera, na esfera da carne. Então, nós só podíamos produzir frutos na carne. E assim é todo ser humano.
enquanto não entrega a sua vida para Jesus. Ele só pode produzir frutos na carne, porque ele só pode atuar na esfera da carne. Ele não tem ainda o Espírito Santo, ele não foi vivificado, ele não foi regenerado. Então as paixões pecaminosas são esses impulsos para o mal, que fazem parte, que estão na nossa carne, como um instinto da carne, entende? Mas quando nós andamos no Espírito, isso nós vamos ver lá no início do capítulo 8, que é o capítulo seguinte, nós não vamos satisfazer esses impulsos, esses desejos da carne, só quando nós andamos no Espírito. Mas isso é assunto para outro dia, amém? E ele diz também uma palavra importante aqui, postas em realce pela lei. Amados, a lei, eu já havia explicado isso anteriormente, a lei, ela destaca, ela evidencia o que é pecado e o quanto nós somos pecadores. Por isso que eu falei lá no início, amados, que a lei, e vamos ver isso amanhã, ela convence o incrédulo do pecado, e o cristão também quando peca. Porque a lei aponta o que é pecado e a lei mostra o quanto nós somos incapazes de, pela nossa carne, pela nossa força, nessa esfera que eu falei da carne, cumprirmos a palavra de Deus. Porque aquele que transgride um mandamento quebra toda a lei, diz a palavra do Senhor. Amém? Versículo de número 6 e último. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Amém? Diz aqui então que nós agora temos liberdade, não para fazer o que a lei proíbe, mas porque nós morremos para essa lei. Amém? Nós morremos para ela, nós agora andamos no Espírito e agora então nós somos servos, amados. Esse servo, ele não fala, e é importante, isso é um conceito muito importante, amados. O servo, ele não fala que agora nós somos, no sentido de nós sermos capazes de viver a palavra de Deus ou de andar no Espírito, andar em novidade de vida. Não, ele não fala de ser capaz, ele fala no sentido de que essa obediência é certa, porque o servo, ele não tem opção, ele só pode obedecer. Amém? E ele diz exatamente isso aqui, olha, nós agora estamos, porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Ou seja, não é uma capacidade para servir, mas é uma certeza de que nós vamos servir, porque nós somos servos. E o servo não tem a escolha. Amém? O servo, ele obedece o seu Senhor. E ele então termina dizendo em novidade de vida, em novidade do Espírito, que somente o Espírito Santo pode produzir na vida daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Amém? Frisando aqui, reforçando a importância de praticar a palavra de Deus. Só quem pratica a palavra de Deus, amém? É nascido de verdade de novo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, a tua bênção. Pedimos, ó Deus, o teu favor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, porque nós dependemos do Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, discernimento. Abençoa as nossas vidas, as nossas casas, com paz, com alegria, com proteção, com saúde, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os casais, os filhos, Senhor. Abençoa o trabalho do teu povo. Abençoa os viúvos, as viúvas, os solteiros, as solteiras também, em nome de Jesus. E nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês.